Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live com a Michelle Kamers, a segunda de uma série de três. Tem gente chegando aí. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje a live com a Michelle Kamers vai falar da importância e o lugar da escola na constituição psíquica da criança. Só aguardando a Michelle entrar para eu convidá-la. Bem-vindos, Van, Lili, Luana. É bom ver um monte de carinha conhecida aí do outro lado. Só aguardar a Michelle entrar para eu convidar ela para estar ao vivo. Acabei de falar com ela já estava a postos. Já entrou. Vou te convidar, Michelle. Isso. Tá entrando. A história da... Já apareceu. Ah lá. Todo mundo quer saber qual Porta é o atrás, segredo. é bom, Todo né? mundo quer saber esse segredo, essa mágica da porta, Michelle. O que ela Duas faz portas, naquela porta? uma na frente e outra atrás. Aí quando a câmera tá virada para frente, uma porta igual a de trás aqui. Mas enfim, Ah, eu me divirto com as olha. portas. Boa noite, Michelle. Boa Tudo noite. bem? Bem-vinda. Eu sou Tá todo ótimo. mundo. Tá bem. O som tá bom para você? Tá bem. Acho que dá para escutar Tá bem. bom? Tá ouvindo bem? Vou aumentar o volume um pouquinho aqui do meu. Tá, Aí. tá bem. Então Tá me vamos lá, escutando bem? então. Pessoal, pode escrever pra gente aí se tá tudo bem. A imagem, o som. Para nós tá tudo ok. Aqui tá Sabe, ótimo. sabe que na última live ficou um pouco com interrupção, né? Por favor, pessoal, não me mandem mensagem no meio da live. Porque da última vez eu botei no modo avião, não consegui entrar em lugar nenhum. E aí eu tô fazendo live no meio da live, gente me ligando, perguntando aonde está a live. Gente, Instagram. Ai, meu Mas Deus. sabe que tem uma coisa interessante? Às vezes, né, como, bom, acabo fazendo muitos eventos e tal, em função da coordenação da pós-graduação. E aí, às vezes, a Sim. gente faz um post, né? Lá com Uhum. tipo, data, horário, né? Local. E aí tá lá escrito, e as pessoas ainda mandam, né? Entram e te Como? perguntam, aonde é? Que horas? Que Sim, horas? Ser curioso, assim, a quanto a muito. questão de ler o mundo tá difícil hoje. É uma coisa, assim, muito Uhum. da imagem, e as pessoas acabam não lendo o que está escrito. É muito Sim. curioso. É, chega, às vezes ela vai lá no comentário, né, e envia onde vai ser, qual vai ser o horário. Ah, me manda o link do Zoom. Não, mas não vai ser no Zoom. Aham. Eu vou te apresentar novamente, porque pode ter pessoas que não participaram da primeira, tá bom? Claro, claro. Michele é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia e educação pela USP, doutora em psicologia escolar de desenvolvimento humano pela USP, professora e coordenadora dos cursos de especialização em psicologia hospitalar e da saúde e psicopatologia da infância e adolescência e psicanálise do Hospital Santa Catarina de Blumenau, coautora e co-organizadora dos livros Por uma Nova Psicopatologia da Infância e Adolescência, já a segunda edição, e os desafios atuais das práticas de hospitais, em hospitais e nas instituições de saúde, também já na segunda edição, e finalista do Prêmio Jabuti. Então, nossa convidada Isso, aí, a o livro segunda. Psicanálise, Clínica e Cultura no Forno, né? Que vai sair em breve. E o livro da Isso. Rosa, do Alan Moore,
sobre luto, que tem um artigo meu super bacana, intitulado Com Quantas Mortes se Faz uma Vida? Que foi, Sim, na minha opinião, um texto, assim, daqueles é, que marcam, sabe, uma trajetória. Enfim. sim. Vou começar, Fábio? Sim, Podemos? então, é a segunda de duas lives, né? Hoje, então, a importância e o lugar da escola na constituição psíquica da criança. Fique à vontade. Muito obrigada novamente, né, por aceitar nosso convite. É uma honra recebê-la e o espaço é seu. Estão me mandando mensagem aqui. Que loucura. Vamos lá. Bom, eu acho que tem uma interrogação importante para ser feita aí, quando a gente vai falar do lugar e a importância da escola na vida de uma criança, que a gente possa sim ter um lugar sobre qual lugar que a escola teve e qual a importância que ela teve na minha própria história. Né? Uhum. Sim. Eu já contei para todo mundo, eu não preparo o que eu vou falar, porque eu confio muito nas coisas que me trabalham, né? Não é que eu sou convencida, não. Não. Isso tem a ver com confiar no meu próprio inconsciente, né? Claro. Então, nisso eu sou um Uhum. amante do inconsciente. E acho que me veio uma cena importante de uma fala. Eu já comentei numa outra live que eu faço um trabalho importantíssimo, né, de escuta de professores, escuta psicanalítica de professores em várias Uhum. escolas, né, Sim. estaduais, municipais da região, a partir de um projeto social chamado Unimed Vida. Unimed Vida não, isso era um outro que eu fazia com a Sharon, que é a mesma pessoa que trabalha comigo. E no programa Cooper Jovem, um programa nacional, e, e eu lembro claramente da fala de uma professora que ela traz quase uma situação clínica. Então, veja, quando eu faço esse trabalho de escuta de professores, eu tenho ali a escola, então, não tem aula, e o corpo docente da escola se une e eu vou lá fazer uma escuta disso. E eu começo o grupo Uhum. com uma pergunta. Vocês passaram um dia pela escola. O que que fez com que vocês desejassem a ela retornar? Linda pergunta, né? É uma Linda. pergunta que eu Uhum. faço e isso mobiliza muitas coisas, porque eles têm uma espécie de catarse, assim, começam a rir, se olham, ficam envergonhados, né? Eu vou contar um pouquinho o que que aparece, porque eu acho que esses dados clínicos são dados clínicos, por mais que seja uma escuta, né, em um grupo, né, de professores, tem uma escuta clínica aí. Não que eu vou entrar na vida pessoal do professor, porque me interessa, obviamente, fazer uma escuta, né, quer dizer, né, da dinâmica que acontece aí dentro da escola em relação entre os próprios professores, né, professores de direção, professores alunos, entre os alunos, e eles trazem situações problemas, sempre, né, Uhum. escuta dessas situações de problemas. E ela traz uma cena lindíssima. Eu vou falar um pouco para a gente começar, né, a aquecer a discussão de hoje. Uma professora em específico de uma escola, traz o seguinte, que em casa ela se sentia preterida pela irmã, então ela se sentia sempre em segundo lugar. E quando ela vai para a escola, ela encontra ali a possibilidade de estar em primeiro lugar. Então, ela tem todo um trabalho de estudar e se fazer amar pela professora. É interessante porque, o que eu estou falando? Quer dizer, de alguma maneira, a ida para a escola, né, numa posteriori, ela resolve, ou de alguma maneira responde, ou de alguma maneira, né, produz uma certa solução para uma problemática familiar. Primeira questão. Segunda questão. Quando a gente lembra, né, em tempos anteriores, em que é muito comum quando a gente fala em educação, um certo
um discurso de uma geração anterior que diz assim: na minha época bastava o olhar do meu pai para organizar a casa. Ou bastava a mãe olhar, a gente já sabia do que se tratava. Ou bastava o professor olhar. Agora veja, né, esse bastava o olhar, ele recalca, ele esconde, de alguma maneira, algo muito importante, que é que para o pai olhar e a criança saber do que se tratava, tinha que ter acontecido uma coisa anterior. E o que acontecia anteriormente? Falas desta mesma geração. Então, é curioso a nossa relação com o passado, eu venho falando isso há muito tempo, né? É muito curiosa a nossa relação com o passado, né? Porque, de alguma maneira, a gente, em alguns aspectos, idealiza o passado e, de outros, recusa o passado. Né? Então, quando a gente fala, quase como, né? Quando a gente fala assim, bastava o pai olhar para nós sabermos do que se tratava, a gente recalca a parte que quando o pai pegava, o pai espancava. Percebe? Falas que eu escutei em muitos grupos, né? Onde professores, pais, porque no Unimed Vida, que esse foi o projeto, né? Então, é bonito, assim, porque são projetos abertos, então, né, são situações que eu posso trazer a público, né? E, obviamente, que não identificando as pessoas, né? Falas do tipo, né? Quando o pai pegava, ele batia tanto que a mãe tinha que lavar a gente com água de sal depois, né? Ou seja, e na escola não era diferente. Porque o que eu escutei de relatos de professores, se não, professores que eram extremamente violentos com os seus alunos. Estou falando de professores que falaram da sua história de alunos, tá? Então, escutei situações do tipo, um professor de matemática que abusava de todas as crianças da sala de aula. Ah, todas. Ele ia até carteira, ele apalpava as crianças, passava a mão no corpo das crianças, de todas as crianças. E ele, de alguma maneira, ele deixava claro que se alguém dedurasse aquilo, né, o castigo, enfim, o que ia acontecer seria muito sério. Veja, uma turma inteira, quer dizer, o que eu estou falando é que, estou lembrando aqui de um livro importante, chamado Infância, de um escritor, eu emprestei esse livro, e eu estou sem ele, hoje eu até pedi de volta. Se puder dar uma olhadinha aí, teu marido está aí perto, Fábio. Tá, pode E, falar. e aí, o que acontece, né, nesse livro? Né? É uma história verídica, uma história, né, de vida dele. Né? Infância. Infância é o nome do livro, é um livro de literatura, Uhum. história dele. Quer dizer, essa história que a gente escutava, né, quer dizer, ia para a escola, não aprendia. Por que não aprendia? Quer dizer, eles tinham muito medo de ir para a escola. Muito medo. Então, é interessante porque no passado, quer dizer, a gente escuta falas muito curiosas, assim, né? Ah, eu tinha que caminhar tantos quilômetros para chegar até a escola, né? Eu tinha, né? Chegava na escola, a professora batia, eu levava reguada, né? Quer dizer, se sofria muitas sevices na escola. A pergunta é, por que se fala de uma maneira nostálgica desse momento? Assim como, vou trazer um dado clínico da minha clínica. As mulheres que hoje têm aí 50, 60, 70 anos, né, era muito comum serem abusadas pelo próprio pai dentro de casa. Então a gente está falando um momento, quer dizer, em que, de alguma maneira, então vamos, né, retomar um pouco,
Quer dizer, nessa lógica patriarcal, que era o momento anterior da família nuclear e conjugal, que é o modelo de família atual, quer dizer, existia aí um excesso, um abuso, um excesso que se configurava como um abuso, né? E que isso promovia muitas violências. Né? Se a gente for retomar aí clássicos da história da psiquiatria no Brasil, né? A história das mulheres no Brasil, né? Eu tinha falado na outra live do Jurandir Freire Costa, no Ordem Médica Norma Familiar, dizer, era comum o espancamento das crianças. Né? Então, quer dizer, o que, que se recalcou? Né? Que a criança, quer dizer, essa relação de que bastava o pai olhar, a gente já sabia que se tratava, porque hora esse pai batia o olho, hora esse pai abusava. Agora, o que aconteceu? Né? E aqui eu retomo um outro texto importante. Quer dizer, o que, que vai acontecer para mudar, né, esse estado de coisas? Porque, veja, o abuso ele acontecia na família, ele acontecia dentro da escola. E ele acontecia também, eu falava na live anterior, né, do Bernardino, que foi abusado por 20 caras dentro de uma cela, de uma delegacia de polícia, que dá origem, então, né, ao primeiro Código de Menores do Brasil. E por isso, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Né, que é interessantíssimo, que pouquíssimas pessoas sabem disso. Né? Falando da Nossa Senhora Aparecida, não sei o quê. Né? O Dia das Crianças como um dia feliz. Não, não é um dia feliz. Agora, veja, a pergunta é, e aí, eu vou lembrar um pouco, né? Essa fala, eu com 6 anos já trabalhava na roça, eu com 9 anos já cozinhava, né? Quer dizer, isso que se passava, né? Quer dizer, nos aponta que a criança ela entrava muito rapidamente, muito cedo, no mundo dos adultos. Quer dizer, isso que o Philippe Arrier, no livro História Social da Criança e da Família, diz, aponta como sendo a criança era um estorvo. Eu lembro de uma fala do meu pai é comerciante, e eu lembro que eu era pequena, assim, e eu pedi coisas para ele, e ele com pressa me dizia, não estorva, não estorva. Ou seja, outra, né? Ou seja, eu estava num tempo, meu pai estava no outro. Né? Eram tempos diferentes. E é muito curioso porque, né, essa diferença temporal, o tempo de uma criança não é o mesmo tempo de uma criança, assim como o mesmo tempo de um adulto não é o mesmo tempo de uma criança. Então, a criança era muito rapidamente convocada a funcionar no tempo do adulto. Tá claro isso, pessoal? Acho que isso é importante marcar. Né? Quer dizer, ela era convocada a responder como adulto muito rapidamente. Porque a sua condição de criança, ou seja, de não funcionar nesse tempo do adulto, produzia uma certa bagunça na vida adulta. Né? Então vamos tentar pensar. Eu lembro, a minha avó fumava cigarro de palha. Tô falando, gente, de muitos anos atrás, que era comum, o famoso cigarro de corda. Eu lembro, minha avó me fazia dormir fumando cigarro de palha dentro do quarto. Era comum, vocês vão lembrar, a gente fumava dentro de avião, dentro de trem. Se fumava em lugares fechados, com as crianças todas ali. Revejam o Xuxa e lembrem, Xuxa aparecia quase nua, com um bando de crianças em volta. Eram cenas extremamente eróticas, né? Assim como eu falei numa outra live, não se trata de julgar, né? Ou vamos jogar pedra na Geni, o passado. Não é disso que se trata. Se trata da gente poder de uma certa atenção, né? Quer dizer, que perguntas que surgem a partir daí. Porque, veja, se a gente não tem esse parâmetro, essa diferença como recurso, a gente fica no vazio. A gente não tem. Aí a gente começa a achar que é natural proteger as do mundo dos adultos. Não, não é natural. 2 livros importantes: História Social da Criança e da Família e o Desaparecimento da Infância. História Social da Criança e da Família, do Philippe Arrier. Tá? Neil Postman, no livro O Desaparecimento da Infância, um terceiro livro,
da Elizabeth Badinter, chamado O Mito do Amor Materno, nos vão dar pistas de que, quer dizer, né, a infância é uma invenção moderna, ou seja, uma produção discursiva. Uma produção discursiva que se funda a partir, que se institui a partir de uma mudança, primeiro, do olhar sobre a criança, dois, de uma mudança na família, né? Três, uma mudança numa estrutura familiar que estava colocada até então. Então, se na família patriarcal a gente pensar num triângulo, né? Se na família patriarcal a gente pensar num triângulo, o pai aqui em cima e a mãe e a criança aqui embaixo, em pé de igualdade, porque veja, tanto mães e crianças se defendiam dos abusos do pai. Por isso a aliança das crianças com as mães, né? E é interessante que, né, quer dizer, o que se produz aí? Uma inversão. Mãe e criança vem para cima e o pai vem para baixo. Na lógica da família nuclear e conjugal. O que isso quer dizer? E por que isso acontece? Lembrem do livro do Jean-Pierre Lebrun. Infância é Graciliano Ramos, né? Oi? Infância é Graciliano Ramos. Do Graciliano Ramos, claro. Isso. Leiam o livro Infância do Graciliano Ramos. É incrível, tá? É completamente incrível. Um livro que eu recomendo muito. Inclusive é um livro que eu li em Paris, que curioso, né? Fui ler esse livro em Paris. E interessante porque, né? Por que se inverte essa lógica? Porque ao constatar, e quem acompanhou a live anterior vai lembrar, quer dizer, ao constatar, a partir do momento que esses abusos que aconteciam dentro da família começam a se tornar visíveis, ou começam a ter uma certa visibilidade. Por que começam a ter uma certa visibilidade? Porque começa a surgir uma preocupação com a criança. Vocês lembram que na live anterior eu falava da Liga Brasileira de Higiene Mental, fundada no Rio de Janeiro pelos primeiros médicos né, que se formaram nas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Bahia. Por que surge essa preocupação com a criança? Porque surge uma preocupação em tentar prever o adulto do futuro. É claro isso. Só consegue acompanhar. Então é quase como surge uma certa lógica de que se eu educar de um determinado modo, se eu tiver uma família de um determinado modo, eu vi que alguém postou aqui nas coisinhas, eu vou olhando aqui o número de coisas, e alguém botou assim, né? Minha avó fumava no quarto também enquanto me fazia dormir e eu nunca fumei. E o que isso mostra? Não existe 1 mais 1 igual a 2 na lógica subjetiva. Né? Então, isso, quer dizer, né? Então, o que isso quer dizer? Que essa ideia de prever o que vai acontecer é da ordem da impossibilidade. Por quê? Né? Interessante, porque, por exemplo, qual é a diferença entre radical, né? Entre, por exemplo, a psicanálise e a psicologia comportamental. A psicologia comportamental trabalha com a ideia do estímulo que provoca, produz uma resposta. A psicanálise vai dizer, estímulo e resposta é uma coisa chamada inconsciente. Tem um sujeito. Se tem um sujeito, a resposta vai depender do modo como esse sujeito vai ler o que aconteceu. Sim. De que maneira ele vai ler isso que se passou com ele. Né? Então, quer dizer, começa então essa preocupação com a criança. Né? Então é interessante se a gente for reler as teses de doutorado que se produziam nessa época, o que a gente vai lembrar? Que eram teses que os títulos são muito curiosos, tá? Os efeitos da masturbação na saúde psíquica, né? Então, quer dizer, começa ali uma certa entrada da medicina a partir do higienismo, de alguma maneira cercando a família que estava interessada o quê? Em pensar quem é o adulto do futuro, quer dizer, quais eram as causas das problemáticas, né? Então, no livro O Mundo Sem Limites, o que o Jean-Pierre Lebrun vai falar? Em que momento começa a acontecer
as limitações que o Estado começa a fazer nos poderes do pai. Então, quando a gente fala em psicanálise, declínio da função paterna, quer dizer, não é, quer dizer, e é interessante porque, né, na formulação lacaniana, que é uma formulação lacaniana, né, quer dizer, e que já aparece lá no texto de 1938, os complexos familiares, né, quando ele vai falar da imago materna e imago fraterna, né, é interessante porque não se trata de pensar que o pai ficou fraco, não, o poder do pai foi limitado. Então, agora o que eu preciso apontar aí, né, quer dizer, que na verdade o poder nunca foi do pai. O poder nunca foi do professor. Isso é importante porque a gente entra num tema que eu vou trabalhar no sábado, num curso sobre a transferência pelo Instituto ESP, das 9h ao meio-dia. No site lá deve ter as informações. Eu nem consegui olhar ainda porque a semana está super corrida, né? Mas assim, é interessante porque isso quer dizer, poder nunca foi do pai. Né? Porque, veja, quem era o pai? O pai, muitas vezes, era um bêbado que chegava caindo em casa, que estava na sarjeta. Mas quando ele aproximava da casa, a mãe dizia: o pai chegou. Todo mundo para a cama. Ou seja, a mãe assegurava o lugar do pai. Ou seja, os lugares são discursivos e a gente entra num outro discurso, num outro ponto teórico importante, que trata então de pensar as funções parentais, não nas pessoas. Porque para um lugar existir, né, ele precisa existir no discurso. Então, quer dizer, o poder não era do pai, o poder era assegurado ao pai. Então, existia todo. Então, vou lembrar de uma outra cena, que, né, já me escutou falando, vai lembrar de uma. De uma. De uma mulher. Né? Então, vamos tentar pensar um pouco isso, assim, né? De uma mulher. Isso eu escutei na clínica. Tá? Na clínica, muitos anos atrás. Um paciente que contava de uma mulher da sua família. E ela conseguiu em cena, né? Acho que era a voz, acho que era a avó, mas assim, né? Porque ela já estava já no sétimo filho, e aí ela apanhava do marido, era espancada pelo marido. E um belo dia, ela, não, ela engravida do oitavo filho e vai até o padre e o delegado da cidade diz: olha, eu preciso sair disso. Estou grávida de novo, né? A pílula, para quem não lembra, né? A pílula anticoncepcional foi inventada aí na década de 50 pelo Gregory Pincus, né? Mas era proibida. A igreja proibia a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque a relação sexual é entendida como sinal da procriação, né? Mas é interessante que a mesma igreja que dizia não, não pode tomar pílula, né, botava panos quentes sobre esse cara que estuprava a mulher toda noite. E ela não tinha escolha. Ela era estuprada e ela engravidava. Todas as vezes que. Por isso, eram 12, 13. Eu já cheguei a fazer uma palestra numa escola, eu escutei de uma família que a avó teve 25 filhos, sabe? Vocês conseguem ter a noção do que é ter 25 filhos? Uma mulher parindo 25 crianças. É muita gente. E aí, essa mulher então vai até a igreja, fala com o padre. O que o padre diz? Vai para casa, obedece teu marido. Ela vai na delegacia e diz: eu não aguento mais ser espancada. E o delegado liga para o marido e diz: vem buscar tua mulher, porque ela está envergonhando a tua família. Gente, caso real. Não estou contando história aqui. Ele vai, ela chega em casa, espanca ela violentamente, joga uma faca nela, ela perde os seios, que quantas mulheres morreram nessa brincadeira? Não foram poucas. Né? E mais, era impossível. Então, vou lembrar de um outro ponto. Veja, isso nos interessa, gente. Nos interessa, tá? Eu já vou chegar na escola. Fábio, eu sempre dou voltas, mas eu vou chegar na escola. É que se eu
Se a gente não tem lastro para discutir o tema, vira uma questão de opinião. Não é disso que se trata. Não é de opinião. Sim, sim. Ô, Michele, só repete o nome do livro do Lebrun, por favor. Alguém pediu ali? O mundo sem limites. Mundo Sem Limites. O Obrigada. mundo sem limites. Uhum. Ele vai, no outro livro dele, acho que Crise na Subjetivação vai trabalhar a mesma questão, um ponto semelhante a isso, tá? É interessante porque, veja, quer dizer, precisou essa mulher perder o ser, quer dizer, uma mulher precisava perder uma vida. Agora vamos tentar pensar que efeitos que isso produzia nessas crianças que assistiam essas cenas de violência doméstica. Né? Que efeitos que esse pai, quase o pai da horda, porque aí tem uma questão interessante, quer dizer, né? O Paulo Endo, num texto que eu não me recordo agora, eu acho que é a Ressurgência do Tirano, eu não lembro. Você vai lá, Paulo Endo, lá na internet, tem um texto dele que ele vai falar do pai da horda, sobre o pai da horda, ele diz assim, e uma coisa interessante, que ele retoma do Lacan, ele diz assim, na verdade, na horda não tem pai, tem mãe toda gozando. Ou seja, alguém ilimitado é uma mãe toda, que pode tudo e que faz tudo. Provocação para quem está assistindo. Na família patriarcal não tínhamos pai, tínhamos mãe toda gozante. Porque esse sujeito que fazia o que queria, quer dizer, era tão engolfante quando uma mãe que engolfa os seus filhos. Tá claro? Né? Então, Uhum. o que acontecia? Né? Então, vamos tentar pensar que lugar que a escola. Então, eu quero fazer uma provocação. Né? Quer dizer, que lugar que a escola tinha aí, nesses dois momentos. Então, primeiro, né? Quer dizer, de alguma maneira, vamos tentar pensar. Primeiro, poucas famílias mandavam as crianças para a escola. Pouquíssimas. Sim. Pouquíssimas. Tá? Uhum. Tanto que era optativo. Até que sério. Se a gente conversar com pessoas de outras gerações, pergunta até que série você estudou. Vamos dizer, até a primeira Uhum. série. E a gente nunca se Sim. alfabetizou. Lembrei do livro Infância do Graciliano Ramos, porque é uma história que não. E eu vou contar, vou dar um spoiler do livro um pouquinho. É um livro que eu gosto muito. Ele não conseguia se alfabetizar. E Paulo Endo é o nome do autor. Priscila Cifreitas. Paulo Endo, Uhum. que é o professor do Instituto de Psicologia da USP. Um grande amigo, tá? E, inclusive, eu acho que essa passagem da mãe toda gozante, do pai da Horda Primeva, está num outro artigo meu, publicado numa revista da Associação Psicanalítica de Curitiba, chamada Corpus, se eu não me engano, está aqui perto de mim. Está aqui, ó. Essa revista aqui, ó, da APC. Entrei lá no site da Associação Psicanalítica de Curitiba. O nome do artigo se chama A Violência Materna e o Traumático na Infância. Então, é um artigo bem bonito, em que eu trago casos. Ó, a gente me ligando, pode isso? Eu trago casos, tá, de muita violência que passam, né, por essa questão, né, da mãe toda gozante, né, que eu acho que é uma discussão importante. Bom, então que lugar que a escola tinha, né? Quer dizer, então eram crianças que eram extremamente oprimidas, sabe? E que entravam meio que, assim, amarretada na vida do adulto. Quando eu digo amarretada, eu digo assim, né? Um outro fragmento clínico. Pessoal, assim, eu acho que é importante isso, tá? Quando a gente entra no tema da escola, quer dizer, a gente não pode perder esse laço de discussão. Né? Então, Sim. meninas, né, né, um outro caso que eu escutei de uma professora é que ela diz assim, ó, a mãe vai embora, foge de casa, bonito, né? Porque aquela cena tão bonita do casamento, tarará, tarará,
É uma transferência de propriedade. O pai transfere a propriedade para o marido, e a partir desse momento, o marido passa a ser proprietário da esposa. Acho que as pessoas pouco pensaram nisso, né? Pesquisem história Uhum. da cerimônia de casamento, que vocês vão descobrir que é isso. É uma cerimônia de transmissão de propriedade. Olha como a gente tem uma relação louca com o passado. A gente acha, uau, casar. Veja, é uma cerimônia de transmissão de propriedade. E quem é a propriedade ali? Quem é o objeto a ser apropriado? A mulher. Então ela sai da autoridade do pai e passa a estar submissa à autoridade do marido. Aí uma paciente conta, a mãe vai embora. Ela era mais velha, tinha irmãos menores, e o pai bota ela a dormir com ela. E o pai faz dela a sua mulher. Ela só consegue sair disso com 22 anos de idade, quando ela também foge. Quer dizer, o que eu estou apontando? Que essa relação que a gente tem, né? Que na minha época, que no passado a gente educava. Gente, no passado tinha tanta lambança que não tem agora. É isso que eu estou tentando apontar para vocês. Tinha Uhum. tanta lambança, e mais, não dá para comparar, mas que tinha lambança, tinha. Né? O que isso aponta para nós? Né? E isso eu venho falando muito nas lives, que o processo migratório ele não está garantido de maneira alguma. Ele precisa ser sustentado. Né? Então, o que acontece? O Estado começa a limitar os poderes do pai, como? Através da mãe. Né? Então, prescrevendo normas de higiene. Então, nisso, a mãe começa a despir os poderes do pai dentro da própria família. Então, a gente começa a passar para a família nuclear e conjugal. E qual é o lugar do pai na família nuclear e conjugal? Ele é um banana, ele não sabe educar, ele é muito grosseiro com as crianças. E o que a gente recebe na clínica hoje? Qual é a cena da família? O pai dorme no sofá e a mãe dorme na cama de casal com a criança. Percebe? Quer dizer, e aí, quer dizer, é interessante. Agora, tem um outro ponto importante, quer dizer, que num outro momento, é que estou retomando um livro sobre adolescência vermelhinho, eu falei numa outra live também, organizado pela Manoninha, ou pelo Octavio Manoninha, não lembro, Adolescências, eu acho que é o nome do livro, com capinha vermelha. Bom, gente, vai me Essências. vindo no... Bom, procurem na internet, vocês vão achar, tá? Manoninha Adolescências vai aparecer o nome do livro. E tem um artigo ali dentro desse livro, de um psicanalista francês, que ele vai dizer assim, que na família, qual é a diferença entre a família patriarcal e a família, né, conjugal? Que na família patriarcal, de alguma maneira, né, como, e é interessante, vamos tentar pensar a cidade do interior, a família, ela também estava mais aberta ao social. Você vai no interior, as casas, as portas ficam abertas, não são fechadas. Presta atenção nisso. As portas estão abertas, ou seja, isso que o Felipe Juliano, um outro livro, numa outra live que eu citei, né? Não abandonasse teu pai e tua mãe, e que o Leste, no Família, Instituição Sitiada, vai discutir, quer dizer, como se a clivagem público-privada não estava tão clara. Então, de alguma maneira, a família era um pouco mais permeada pelo social. E por isso, mais permeada pelo social, por isso que ela também fazia questão de sustentar alguns interditos. Tá claro isso? A lambança acontecia dentro do quarto. Um outro fragmento clínico para contar para vocês. Enfim, de muitos anos atrás, né? Um paciente que conta, né, que ela tinha 6 anos, ela entrava em casa e a mãe dizia assim: leva a toalha para o teu pai. E quando ela entrava no quarto para levar a toalha, ele entrava junto, fechava a porta e estuprava ela. Quando ela tinha 12 anos, e que a sua irmã começou a ser abusada pelo pai também, a mãe, ela vai até a cozinha e diz assim: mãe, tu não vês que tem um porco aqui dentro de casa? E o que a mãe faz isso? O que a mãe diz para ela, Fábio? Ele faz isso porque bebe. Olha o que é para uma filha escutar isso de uma mãe. O que essa paciente constrói em análise? De que para ele, olha que linda a construção dela, que para para mãe, veja, eu lembro um outro dado importante, por isso eu falei do lembrando. O divórcio foi promulgado no Brasil em 1977.
Vocês estão percebendo que eu estou retomando a história, né? Quer dizer, para deixar muito claro, quer dizer, que a gente precisa ter recursos para ler o que aconteceu, o que acontece hoje, né? Veja, o divórcio foi promulgado em 1977. Isso é exatamente há 41, né? 43 anos atrás, mais ou menos. 43, né? 43 anos atrás. 43. Uhum. Pergunta a vocês, pessoal. Antes do divórcio, o que existia? Uma coisa chamada desquite. E a mulher queria separar, fazer o quê? Ela tinha 12 filhos. Vou embora com meus 12 filhos. Vai viver do quê? Vai fazer o quê? Vocês Uhum. entendem? Quer dizer, que se a gente não, quer dizer, não acompanha a questão do discurso jurídico, do discurso social, quer dizer, do discurso sobre a mulher, sobre a criança, sobre a família, sobre a escola, quer dizer, a gente perde o prumo de uma discussão interessante. Ela... E aí eu acho que tem uma coisa interessante, né? Um discurso certo moralista, né? Aí ela fica porque quer. A gente não tinha como sair, tá? Entrava, não tinha como sair. Então vocês imaginem que um casamento era quase um calabouço. E quais são os efeitos dessas mulheres? Mulheres amarguradas, mulheres ressentidas, mulheres sofridas. São as mulheres, né? De alguma maneira, a gente viu ali na década de 60, 70, né, que foram diagnosticadas como sendo histéricas. Foram as mulheres que foram parar dentro dos hospícios, né, mulheres, quer dizer, que eram violentadas, né, e recebiam um Uhum. diagnóstico, né, colocava sobre elas a responsabilidade sobre o que acontecia. Sim. Estou trazendo isso por quê? Nessa época, quer dizer, né, que lugar que a escola tinha? Então, e mais, o que acontecia com essa criança? Né? Então, essa criança era convocada a entrar no mundo dos adultos muito cedo, se casava com 10, 12 anos, mais ou menos. Né? A escola não tinha valor social absolutamente nenhum. O que eu estou falando com isso? Que o lugar da infância não estava muito bem marcado. As crianças estavam, sim, misturadas no mundo dos adultos e não havia muita diferença entre adulto e criança. É claro isso, pessoal, dá para acompanhar. Agora a pergunta é, então, o que vai instituir violentamente a infância? Porque, veja, isso não está colocado, mesmo no início eu falei, né, do Felipe Aie, do Neil Postman. O que vai instituir a infância? De alguma maneira, um discurso que começa a interditar a entrada da criança no mundo dos adultos. Interditar como? Dizendo, não, você é criança, você não pode. Começa a poupar a criança da violência do mundo adulto, começa a poupar a criança da sexualidade, começa a poupar a criança dos vícios do mundo adulto. Né? Então, e aí a gente começa a criar dois espaços, um espaço de criança e um espaço de adulto, que vai promovendo o quê? Isso que a gente chama de conceito de infância. Então, quando a Rosa falava, né, quer dizer, que parte da infância que se perdeu, né, quer dizer, de alguma Uhum. maneira, quer dizer, importante isso que ela falou, porque o que vai de fato assegurar a instituição da infância ou a instituição de um tempo de infância quando surge no Brasil e obviamente em outros países a obrigatoriedade escolar, né? Ou seja, quando surge a obrigatoriedade escolar, a gente está no momento em Uhum. que toda criança negra, índia, pobre, rica, não rica, independente da sua classe social, é obrigada a ir para a escola. E se ela não for para a escola, o Estado vem e tira a criança da família. Percebe que aí o Estado faz uma intervenção dentro da família e diz assim, epa, tem um livro do Rinaldo maravilhoso, chamado Crianças Públicas. Procurei Rinaldo Voltolini, que é um colega da FEUSP, Faculdade de Educação da USP. Eu sei qual é. Crianças públicas, eu esqueci agora. Mas olha lá no Google. Se puder Adultos olhar aí. privados. Hã? Crianças Crianças públicas, públicas, adultos adultos privados. privados. Perfeito. Isso aí. Tá? Aham. Interessante porque, pessoal, o que começa aí? Quer dizer, quando se cria a obrigatoriedade escolar, a família não tem mais escolha. E mais, começa a haver uma vigilância social sobre a família. E aí? A avó que está fazendo a criança fumar, assim, fumando, fazer a criança dormir com cigarro na boca,
vai ser denunciado pelo vizinho no conselho tutelar. Percebe? Começa a haver uma mudança de posição frente à criança, uma mudança de olhar, uma mudança de postura, e que cria o que o Felipe Arrier vai denominar como 2 sentimentos de infância. E o que é 2 sentimentos de infância, se não? O reconhecimento de particularidades infantis necessárias para diferenciar um adulto e uma criança. Né? Então, primeiro ele vai dizer, vai surgir algo muito novo, que é o fenômeno da paparicação, né? E, de outro lado, uma preocupação com a ordem moral e dos costumes. Ou seja, que ali já surge uma questão interessante, né? Que a ordem dos afetos promove uma desordem civilizatória. Ou seja, né? Quer dizer, né? Então, por isso que eu falei do livro da Badanter, quando ela fala do amor materno. Quer dizer, o que acontece no amor materno, né? Quer dizer, como, nessa lógica da amorosa, o que a família faz? Começa a poupar a criança dos interditos civilizatórios e mais, os interditos civilizatórios não chegam mais à criança através do social. Por que eu digo de social, gente? Porque num outro momento da história, eu lembro que a gente fazia uma... Veja, a gente andava em bando na rua. Eu tive essa vivência de rueira. Eu brinquei na rua, a gente jogava taco na rua. E a gente tinha uma brincadeira muito divertida, que era apertar a campainha dos vizinhos e sair correndo. Não é. Né? Ou tinha uma brincadeira do dinheiro, a gente amarrava um fio de nylon no dinheiro, quando a pessoa ia pegar o dinheiro na rua, a gente puxava o dinheiro, a pessoa ia andando atrás. Gente, isso era pegadinha que se fazia. Subia em pé de goiaba, comia goiaba em cima do pé, coisas desse tipo, né? Agora veja, eu acho que é preciso marcar, quer dizer, que também aí era uma infância sofrida, né? Porque veja, quando a gente desobedecia a nossa mãe, a gente apanhava. Eu conheci Havaianas muitas vezes. Eu sou amiga íntima da Havaiana. Né? Eu, meus irmãos, meus primos. E mais, por que isso também não traumatizava? Né? Eu falei isso no outra live. Porque não era eu que apanhava, era eu e todo mundo na minha escola. Todo mundo apanhava. Era clássico. Né? E aí é interessante porque os pais ainda tinham essa coisa de dar uma surra na gente, deixar as pernas lanhadas, a gente ir de bermuda, para deixar claro que a gente tinha sofrido uma intervenção parental. Né? Percebe essa preocupação dos pais aí com o social? Quer dizer, eu estou dando esses exemplos para a gente ter alguma medida para pensar o que acontece hoje. Então, o que acontece na família de hoje? Primeiro, uma mudança na instituição do casamento. Se em outro momento o casamento instituído ele era fundado como uma decisão da família, não uma decisão dos pares. Gente, quem decidia com quem eu ia casar era meu pai, não era eu. E aí, quando a gente vê que, né, dentro da família, os filhos começam a perceber o sofrimento parental e, de alguma maneira, né, começam a dizer, eu não quero isso para mim, eu quero uma vida diferente para mim, eu quero, né? Quer dizer, ali começa a se produzir uma mudança, onde, quer dizer, que a gente vai falar, né, de uma espécie de ruptura geracional, em que o pai dizia assim, né, tu vai casar com o dono do posto. Ela disse, não, mas eu amo o frentista. E é com ele que eu vou casar. É com o frentista que eu vou casar. E ela bancava. Agora vejo, bancava, ia casar com o frentista, mas ainda capturada pelo imaginário do somos felizes para sempre. Por que éramos felizes para sempre? Porque o casamento, gente, era um contrato impossível de ser dissolvido, tanto na igreja quanto no âmbito jurídico. Casava, não podia separar, nenhuma das duas instâncias, porque tem, né, sempre, né, tinha o casamento da igreja e o casamento civil. E vamos tentar pensar na influência da igreja católica aí no Brasil. Então, quer dizer, essa ideia assim, nós vivemos 50 anos de casados, 60 anos de casados. Gente, não tinha como separar. Né? Não tinha para onde ir. Né? Escolher o bicho pega e ficar o bicho come. Não tinha escolha. Agora, quando eu resolvo casar com o frentista, e o frentista, então, e aí é um casamento que começa fundado pelo amor. Então, eu digo, não, pai, eu não vou casar com o dono do poço, eu amo o frentista e a gente vai dar jeito. Um amor e uma cabana e vamos ser felizes para sempre. A gente esquece, mas vai nisso capturado por essa lógica do passado.
vai durar para sempre. Pelas histórias infantis, né? Quer dizer, não é por esse amor que é para sempre. E os problemas começam. Então, de alguma maneira, essa crise gerada na conjugalidade, livro do Felipe Julián, leiam Abandonar Seu Pai e Tua Mãe, um livro importante. Essa mudança na conjugalidade vai promover uma alteração ou uma mudança radical no modo do exercício da parentalidade. Tá claro isso? Uma mudança radical no exercício da parentalidade, em que agora, né? Interessante, né? Porque aí quando os casais, né? Eu sempre lembro daquela música da Rita Lee, no escurinho do cinema. Lembra? Chupando drops de anis? Quem é que quer uma criança ali no meio do cinema? Hã? Quem é que quer? Ou seja, de alguma maneira, a vinda de um filho, o desejo de filho também tem a ver com uma certa rasura na lógica conjugal. Percebe? Então, de alguma maneira, quer dizer, ele vem para solucionar uma questão. Qual questão, Michele? Isso tem que ser visto de casal a casal. Num outro projeto que eu fazia, quanto tempo eu tenho ainda, Fábio? Você viu como falta tempo? Num outro projeto que eu fazia, Acho que 10, escuta de 8 pais, a que é um 10 projeto que minutos. funciona numa clínica escola, quantos minutos? 10? De 8 a 10. É que eu não 8 a é. 10. 9 Num outro minutos, projeto, o que eu exatamente. escutava, né? Por que você decidiu ter filhos? Escutei frases do tipo, né? Ah, meu marido era garçom, eu me sentia muito sozinha, aí eu decidi ter filho para ele me fazer companhia. Percebe? Então, o filho, quando o Lacan vai formular no Notas sobre a Criança, a posição do filho como sintoma do casal parental, o que Lacan está dizendo com isso, pessoal? Que ele vem na tentativa de resolver algo da ordem da conjugalidade dos pais. Tá claro isso? Né? Ou seja, né? Essa coisa assim. Quer dizer, e aí, e mais, e ele ocupa um lugar muito particular na fantasmática desse homem, na fantasmática dessa mulher, que não é o mesmo. O que eu estou falando para vocês? Isso tem que ser escutado num a um. Num a um, não tem como, tá? Então, né, quer dizer, ele vem para resolver alguma coisa da ordem do casal, assim como tem casais que optam por não ter filhos. Assim como tem Sim. pessoas que optam por não ter filhos. E aqui eu não vou entrar nos motivos, né? Eu tenho 8 minutos, eu vou tentar voltar para a escola agora. Por que eu estou falando isso? Porque quando essa criança então vai para a escola, ela já vai na lógica da escola num movimento parental que eles levam a criança assim, poupada. E mais nessa lógica de poupar ela dos interditos sociais, o que a gente começa a perceber? Uma criança e uma família que tem poucas referências sobre o que fazer com essa criança. Né? E aí é interessante porque, né, quer dizer, é muito pouco permeada a psicossocial e ela vai buscar essa resposta onde? Junto aos especialistas. Então, no Ordem Médica Não Familiar, o Jurandir tem uma expressão lindíssima que diz assim, o que os especialistas não se dão conta é que, de alguma maneira, o problema que eles tentam solucionar foi um problema criado por eles mesmos. Que quando eu saio prescrevendo um modus operandi correto da família funcionar, eu também estou destruindo, de alguma maneira, a autoridade parental. Né? Então, é uma família que fica perdida. Né? E aí é curioso porque, de alguma maneira, quer dizer, né? Como se coisas básicas, dormir no seu quarto, comer de garfo e faca, tomar em copo, se perdeu. A criança dorme com os pais, tem 10 anos, toma madeira, 9 anos, mama no seio, né? Os pais transam com a criança dentro do quarto, quer dizer, o que a gente percebe aí, né? Uma certa dificuldade da família para funcionar a partir dos operadores, né, sociais, que são operadores que promovem o interdito do incesto. Né? Isso é importante para nós, por quê? Porque quando essa criança vai para a escola, é ali que a escola vai chamar a partir dos operadores. E nisso, a escola tem salvado vidas. Veja, tem salvado vidas na medida em que, numa outra live eu falei para vocês, ela coloca uma interrogação para essa família. Mas peraí, ele já tem 6 anos, como assim não limpa bumbum? Não, mas como assim? Ele já tem 8 anos, por que ele toma mamadeira? Ah, mas como assim? Né? E é interessante porque a família também. Eu quero tomar um outro ponto agora.
Né? A gente ainda tem uma terceira live, que eu vou conseguir aprofundar essas coisas. Sim. A família também se esconde atrás do diagnóstico. Falei para vocês, não se trata de a gente fazer aqui, começar a jogar pedra na família e jogar pedra na escola. Mas a família também, para se poupar dos interditos, que ainda para a escola vai promover nela e no filho, ela busca o diagnóstico, porque com o diagnóstico ela não precisa responder. Ou Exatamente. seja, é quase como ele toma a mamadeira porque ele é Asperger. Ele toma a mamadeira, quer dizer, mantém um status quo dessa ordem, né? Dessa ordem desordenada, ou seja, não mediada pelo social. Né? Então, quer dizer, o que eu estou apontando, quer dizer, sim, a escola se tornou um dispositivo de medicalização da infância. Né? Então, para finalizar a live, eu tenho que 2 minutos, é isso? Quantos minutos eu tenho? 3. 2? 3. 3 minutos. Para finalizar a live, eu tenho 3 minutos. A escola pode salvar vidas, desde que não medicalize as crianças que entram nela. Porque ao medicalizar, a escola também faz uma parceria com a família para poupar a criança dos interditos. Bom, se ele é autista, ele não precisa de interditos. Se ele tem TDAH, ele não precisa de interditos. E essa lambança é o que hoje tem feito com que a escola, né, de alguma maneira, não tenha mais uma eficácia social, uma função social de ordenadora dos laços familiares e ordenadora da constituição psíquica da criança. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né, que ali a gente joga o bebê junto com a água do banho. Né? Então, né, na próxima live, eu vou retomar com vocês, quer dizer, de que maneira, então, a escola pode lidar com essas questões, né, que não, porque a escola também medicaliza para ter que se culpar das interrogações que essa criança que não responde produz nela mesma. Ou seja, estamos em crise de perguntas. A gente quer resposta, mas veja, as perguntas vêm antes. Né? E mais, né, de alguma maneira, o que a gente perde aí é um tanto de humanidade. Tá bom, gente? Uma boa noite. Acho que eu tenho mais 1 minuto? Não, né? Eu vou finalizar por aqui para não perder. 2 ainda? 2 minutos. Né? Quer dizer, quando eu digo a gente perde um tanto de humanidade, é que, de alguma maneira, né, isso que, né, que é o final da minha dissertação, da minha tese de doutorado, eu finalizo assim, né, que viver é uma aposta de viver junto. Quer dizer, a vida civilizada é uma aposta. Né? Então, na medida em que, quer dizer, a escola começa a responder dessa maneira, medicalizando as crianças, quer dizer, a escola perde a sua função ordenadora, né, e representante da cultura, e ela deixa de ser esse outro não familiar para a criança. Ela responde como uma extensão da família. E mais, a escola também tem feito isso porque ela responde a pais que se portam como consumidores e não como pais. Tá bem, gente? Acho que tá bem por hoje. Vamos deixar aí interrogações para a próxima live, tá? Se quiserem, podem me mandar lá pelas redes sociais, Zap, perguntas, e, né, que eu vou anotar e eu respondo na próxima quinta-feira, que vai ser a terceira live dessa série de lives pela Escola Beabá de Minas Gerais. Fábio, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada pessoal, a você. até a próxima quinta, então. Um abraço a todos. Muitos agradecimentos aí para você fazer mais e mais lives. Bastante colocações do pessoal aí. Gratidão, parabéns. Muito obrigada, Michele. Então, na próxima quinta a gente está junto de novo. Combinado? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Posso colocar suas indicações? Desliga, né? Fecha. Vou Tchau, encerrar. pessoal. Posso colocar suas indicações nos comentários?